Cultivo Online, capítulo 23. Início do leilão. Olá, estimados convidados. Bem-vindos à Casa de Leilões Azuri Phoenix. Serei seu anfitrião principal hoje, King King. Uma bela jovem apareceu no palco com um sorriso deslumbrante e uma atitude alegre, iluminando o ambiente apesar das luzes fracas. Antes de começarmos, permita-me lembrá-lo das regras desta casa de leilões. Em primeiro lugar, depois de fazer um lance em um item, ele será definitivo e você não poderá recuperar a oferta. Regra número 2. Você tem permissão para pressionar outras pessoas com sua experiência. Esta é uma casa de leilões, não as ruas. Depois de um aviso, pediremos que você saia. E, por último, se você fizer um lance em um item e não puder pagar no final, aceitaremos o que for você tem em mãos até que seja suficiente para pagar a dívida. Se a dívida não for paga, nós o seguraremos até que alguém pague a dívida. Depois de anunciar as regras, King King bateu palmas. Um momento depois, outra bela senhora apareceu no palco empurrando um carrinho coberto por um pano grosso. Então, sem mais delongas, deixe-me revelar o primeiro item do leilão de hoje, uma placa peitoral de qualidade média de qualidade terrestre feita de metal prateado, permitindo que ela quase não tenha peso enquanto mantém altas defesas. Todo o dano causado por aqueles abaixo do reino dos mestres dos espíritos será reduzido pela metade. Quando King King anunciou o item, sua assistente removeu a tampa do carrinho e revelou a armadura prateada embaixo dela. 50% de redução de dano enquanto seu cultivo estiver abaixo do nível de mestre dos espíritos. Quão poderoso! Yuan olhou para a armadura com olhos arregalados. Se ele tivesse tal equipamento, aumentaria muito sua capacidade de sobrevivência neste mundo. Xiao Hua notou seu desejo pela armadura nos olhos de Yuan e falou: Irmão Yuan, embora possa parecer poderoso, só funcionará se seu oponente estiver abaixo do nível de mestre dos espíritos. Num piscar de olhos. Além do mais, com Xiao Hua aqui, ninguém será capaz de te machucar, mesmo que seja um grão-mestre espiritual. Yuan riu de seu rosto confiante e assentiu. Enquanto isso, os irmãos dos sentados do outro lado da mesa olhavam para a armadura prateada com olhos babando. Este é um item obrigatório. Enquanto tivermos isso, seremos quase invencíveis dentro do pátio interno. Eles riram alto. Confiar demais em tesouros afetará seu cultivo, Dubai, do Rai. Xuan Wuhan os lembrou depois de ver suas expressões animadas. No entanto, como se não a tivessem ouvido, os irmãos Du continuaram a encarar a armadura. O preço inicial da armadura será 100.000 ouro. King King anunciou. 100.000 ouro. Yuan sentiu seu coração disparar depois de ouvir o preço, e era apenas o preço inicial. Não é de admirar porque eles se recusaram a aceitar seus núcleos de monstro, que só seriam vendidos por míseros 100 ouros. 110.000 ouro. O Du Brother fez um lance imediatamente. 115.000 ouro. 118.000 ouro. 120.000 ouro. 130.000 ouro. O preço subiu milhares a cada ligação e, em poucos minutos, aumentou para 280.000 ouro. 280.000 de ouro. Mesmo que haja jogadores aqui, duvido que eles tenham dinheiro suficiente para comprá-lo. Yuan pensou consigo mesmo. 280.000 ouro indo uma vez. Indo duas vezes. E vendido. Sim, conseguimos. Os Du Brothers se abraçaram de alegria após vencerem a licitação. A família deles deve ser podre de rica. Yuan pensou enquanto os observava comemorar. Vamos manter o item por enquanto. Depois que o leilão terminar, os vencedores poderão recuperá-lo após pagar a dívida, disse King King enquanto chamava outro assistente para subir ao palco. O próximo item será uma técnica marcial de nível espiritual, Fire Lotus Palm Strike. A habilidade contém um poder devastador e também queimará tudo o que tocar. O preço inicial será de 10.000 ouro. Uma única habilidade de nível espiritual custa mais de 10.000 ouros? Yuan ficou chocado. Como todas as suas habilidades foram autodidatas ou ensinadas por Xiao Hua, todas eram gratuitas. Ele simplesmente não consegue se imaginar pagando por uma habilidade de nível terrestre, muito menos por uma habilidade de nível divino. Quanto normalmente custaria uma habilidade de nível divino? Yuan decidiu perguntar a Xuan Wuhan. Xuan Wuhan olhou para ele com os olhos arregalados. Grau divino? Você não pode comprar esse tipo de técnica mesmo com todo o dinheiro deste mundo. Hahaha, ela riu depois. O queixo de Yuan caiu no chão depois de ouvir suas palavras. Não pode ser comprado com dinheiro? E pensar que Xiao Hua seria tão generosa a ponto de distribuir algo assim de graça. De repente, ele sentiu vontade de abraçá-la e abraçá-la com força. Poucos minutos depois, o Fire Lotus Palm Strike foi comprado por um velho na sala VIP por 48.000 ouro. O terceiro item é uma pílula de nível 3, pílula de fortalecimento da alma com 80% de pureza, criada pelo renomado alquimista de 3 estrelas, Bai Ming. Xiao Hua, o que é um alquimista? Eles transformam coisas em ouro? Yuan perguntou a ela. Alquimistas são especialistas médicos que criam medicamentos especiais com seu cultivo, geralmente na forma de pílulas. Cada pílula tem um efeito diferente. Algumas podem aumentar sua força, enquanto outras podem aumentar sua resistência. Pílulas geralmente são caras. Então não é exagero dizem que eles fazem ouro. Entendo. Yuan assentiu como se entendesse alguma coisa.
Pílula de fortalecimento da alma. Ela tem um efeito calmante, permitindo que você alcance maiores resultados durante o cultivo. Eu quero isso. Xuan Wuhan cerrou os punhos. Sr. Bai criou pessoalmente 15 pílulas de fortalecimento da alma para o leilão de hoje. O suficiente para encher 3 frascos de comprimidos, e iremos vendê-los separadamente. Para o primeiro frasco, que contém 5 pílulas de fortalecimento da alma, o preço inicial será de 5.000 ouros. Os olhos de Yuan quase saltaram das órbitas depois de ouvir o preço. Mãe da fortuna, 1.000 ouro por uma pequena pílula? Se eu quiser ganhar dinheiro rapidamente, parece que me tornar um alquimista é o único caminho. O interesse de Yuan pela alquimia foi despertado. Ele pensou que se um dia tivesse a chance de aprender alquimia, ele definitivamente tentaria. No entanto, Xiao Hua também percebeu isso e rapidamente reduziu suas expectativas de ser um alquimista, dizendo: embora as pílulas possam ser vendidas por um bom dinheiro, também é incrivelmente difícil fabricá-las e elas geralmente terminam em fracasso, a menos que você seja um alquimista muito habilidoso. Ponto. Mesmo uma única pílula de nível 1 exigirá horas de esforço para ser concluída, sem mencionar que os suprimentos necessários para fabricar a pílula também custarão muito dinheiro. Além do mais, até mesmo os gênios precisarão treinar durante anos antes de se tornarem um alquimista adequado. Se o irmão Yuan quiser se tornar um alquimista, você precisará de muito dinheiro, talento e paciência. O entusiasmo de Yuan pelos alquimistas diminuiu imediatamente após ouvir as palavras encorajadoras de Xiao Hua. A vida é difícil mesmo dentro de um jogo, hein? Ele suspirou interiormente.